Houve alguma revelação com relação à fundação da comunidade Adonai? Quando começou a comunidade e como está hoje a visão? Olha, no início da minha conversão, logo eu preguei para alguns irmãos, né? No caso, o Du, o Marinho, que hoje é pastor, alguns irmãos que na época, né, o Francisco, que é pastor, que a gente começou a reunir no Vale, aqui no Vale, essa igreja nasceu no Vale, debaixo de algumas árvores. Né? E ali, Deus nos deu a clara visão de que estava nos chamando para um ministério. Eu poderia ter ido para a Assembleia de Deus, eu visitei a Assembleia de Deus, visitei muitas outras igrejas, visitei a Igreja de Deus e Amor. Eu poderia ter me membrado na Assembleia de Deus, se tornado um membro da Igreja Assembleia de Deus. O irmão que me ganhou para Jesus, ele era assembleiano, né? Chama João, da Assembleia de Deus. Me levou na Assembleia de Deus alguns cultos. Eu poderia ter ficado na Igreja Assembleia de Deus. Não tinha nenhum problema, mas só que o chamado de Deus para mim não era ali. E eu pude perceber claramente que não era. Entende? Não que a igreja seja ruim, de maneira alguma. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja abençoada. Uma igreja que prega a verdade, ensina o que é concernente à salvação. Não é nada disso. Mas é que não houve identificação do meu coração em relação àquela visão. Porque Deus já estava nos dando uma visão, um modelo de igreja. Entende? A partir daí, nós começamos a nos reunir. Né? A nos reunir, e Deus foi provendo todas as coisas. Foi provendo. Agora a gente alugou uma casa, depois a gente resolveu construir, agora a nossa igreja foi crescendo, alugamos um salão, e fomos crescendo no conhecimento, nas revelações. Conhecemos o Bispo Zezinho, e é tão interessante que o Bispo Zezinho também tem o chamado apostólico, além de profético. Ele tem um percentual muito grande de ação profética, de ministério profético na vida dele. E eu me lembro muito bem que depois de alguns anos, não sei se chegou a ser anos depois que nós conhecemos ele, que ele veio nos dar o suporte espiritual. Nos ajudar no início da nossa caminhada, no discipulado, aprender a questão do discipulado e tudo mais. E a visão começou a brotar no nosso coração, a visão de discipulado. A igreja caminhar em cima do discipulado, ensinando que cada crente, cada membro se torne um discípulo, segundo o coração de Deus. Né? E o bispo, na época, o bispo Zezinho, falou para a gente, falou assim, estávamos numa reunião em Ribeirão Preto, não me recordo se foi Ribeirão Preto ou Brodowski, na época, e um irmão foi usado por Deus de forma tão tremenda naquela reunião, ele não nos conhecia nessa época. E liberou uma palavra profética para ele. O Espírito Santo falou para ele o seguinte: eu estou pastoreando um grupo que eu vou colocar nas suas mãos para você ajudá-los. Eu estou pastoreando um grupo. E quando ele nos conheceu, ele entendeu em todas as letras que o Espírito Santo se referia a nós. Isso nos fortaleceu muito, porque o Espírito Santo nos apacentou durante um bom período mesmo. Entende? E daí nasceu a visão da igreja Adonai, que é essa visão, formar discípulos, mas acima de tudo, a implantação do reino de Deus. O reino de Deus fala em conquistas, o reino de Deus fala em penetração na sociedade. Jesus ser anunciado em todas as áreas da sociedade. O reino de Deus é conquistas. O reino de Deus nos leva a conquistas. Eu creio que passo a passo nós estamos entrando mais e mais nessa visão. De acordo com a Bíblia, em Mateus 3,57, não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Sente-se incompreendido por exercer seu ministério na sua própria cidade ou por qualquer outro motivo. Qual?